povo, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo jóia. Sejam bem-vindos ao último vídeo da nossa série Casa dos Sonhos, onde eu te ajudo desde o princípio como realizar esse sonho, né, de construir a casa do jeito que você imaginou. Então, se você não assistiu aos primeiros vídeos, esse já é o sexto, tem o episódio 1, 2, 3, 4, 5 e agora a gente tá no 6. Então, volte lá e assista, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Nesse episódio a gente vai falar sobre contratação de profissionais, bons fornecedores, bons materiais, o que você deve levar em consideração nesta hora, como que a gente pode transformar isso numa coisa leve, simples e gostosa. Afinal de contas, não tem nada mais maravilhoso nesse mundo do que você ter uma casa do jeito que sempre sonhou. Mas antes da gente ir pro vídeo, você já sabe. Curte, comenta, compartilha esse vídeo com alguém que está pensando em construir a casa dos sonhos, não sabe por onde começar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações. Bora pro vídeo! Eu diria que essa questão de contratar os fornecedores, utilizar os produtos, é a questão mais delicada, né, da sua casa dos sonhos. É onde você deve prestar muita atenção, né? Acho que todas as etapas, todos os temas que eu abordei aqui são muito importantes, mas os materiais, os fornecedores, os materiais principalmente vão influenciar no seu dia a dia. Então, por exemplo, pode até passar, né, e acabei e terminei a obra, não tenho mais com o que me preocupar, não tenho mais dor de cabeça. Mas se você não fez boas escolhas durante a obra, isso vai reverberar no seu dia a dia. Então, se você escolheu um piso de qualidade ruim, depois você vai ter que trocar. Se você escolheu uma tinta de qualidade ruim, logo você vai ter que pintar de novo. Ou se o fornecedor dos seus móveis não foi bom, os móveis vão começar a dar problema. Enfim, é delicado, deve ser levado em consideração, deve prestar bastante atenção, tomar cuidado nesse sentido. E eu vou falar sobre tudo isso aqui. Acho que a primeira coisa que você deve desmistificar um pouco, né, e tirar um pouco isso da sua cabeça é essa coisa do tentar pagar muito barato pelo serviço. Por quê? Se você paga barato, o profissional não vai te entregar uma qualidade boa o bastante. E isso vai te prejudicar lá na frente. Por exemplo, se eu contrato um arquiteto que cobra mais barato, você tem que comparar em tudo que você for fazer, em todos os fornecedores que você pegar, todos os prestadores de serviço que você pegar. Se possível, eles precisam, né? Na verdade, se possível não, eles precisam te mandar uma lista do que está incluso no valor que você está pagando. E aí, com essa lista, né, você consegue, com essa proposta, enfim, como no caso do arquiteto, por exemplo, com essa proposta em mãos, você consegue comparar entre um profissional e outro o que cada um entrega de acordo com aquele valor. Por exemplo, às vezes você acha que está pagando mais caro em arquiteto X do que no Y e eles vão fazer as mesmas coisas e eles não vão. Como eu já exemplifiquei para vocês. Às vezes o cara vai te entregar só a planta baixa ali, no máximo uma fachada, e isso vai te prejudicar lá na frente, diferente do outro arquiteto que você estava pesquisando, e ele vai te entregar e vai estar junto com você caso até o condomínio ou a prefeitura exija mais desenhos e mais especificações. Então é importante você analisar isso. Às vezes você vai contratar um engenheiro e aí o cara vai cobrar mais barato, mas o cara não vai estar lá na obra sempre, ou às vezes ele nem mora na cidade que você está. E o engenheiro precisa estar sempre ali, né? O arquiteto é um pouco mais flexível nesse sentido, porque a gente não tem a responsabilidade técnica de assinar a obra, né? A gente assina o projeto e sempre que possível tá lá visitando para ver se o projeto está de acordo, né? Se a execução da obra está de acordo com o projeto. Mas o engenheiro, gente, ele precisa estar junto, porque ele é o responsável. Então, se bate uma fiscalização lá na sua obra e o engenheiro não tá lá, você corre o risco até de ser multado. E aí a gente sabe que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano, né? Então, preste bastante atenção nisso para que você não venha ter problemas futuros relacionados a isso que eu acabei de te dizer. Fora o arquiteto e o engenheiro, a gente tem lá a construtora ou o empreiteiro, dependendo da modalidade que você escolher. E eu acredito que esses sejam os três profissionais
base que vão levar a sua obra aí, que vai transformar esse sonho em realidade. Então preste muita atenção em o que cada um deles oferece, porque isso vai diferenciar bastante e vai te deixar ou mais tranquilo ou mais preocupado lá na frente. Beleza, Carol, consegui montar uma equipe joia, confiei no arquiteto, confiei no engenheiro, eles têm uma boa comunicação, têm uma boa relação, eu também tenho uma boa relação com eles, né? Tudo isso ok, fechado, demos início à obra. E agora? Como que a gente faz com os fornecedores, com os materiais que vai ser utilizado? Aí vem um ponto importante, né? Eu já vi muitos casos por aí de projetos em que, por exemplo, o profissional de arquitetura especificou um tipo de material que não funcionava para a região. Então, é muito importante que o profissional que você contrate esteja atento ao clima local, às legislações locais, às intempéries, os pormenores de como funciona a cidade aonde você vai construir essa casa do seu sonho. Por exemplo, na minha cidade, que é Chapada dos Guimarães, é uma cidade muito úmida. Então, lá a gente tem muito problema com mofo, por exemplo. Muito problema com chuva, né? Então, tem muita umidade. E aí, se eu utilizo, pego e faço um projeto lindo, maravilhoso e coloco madeira em todos os lugares. A gente sabe que a madeira é um material que ela trabalha muito. Então, se está muito quente, muito seco, ela contrai bastante, seca e resseca. Se está muito úmido, ela incha demais e aí pode dar problema, né? Então, dá infiltração, fica aquela coisa feia, fica mofado até por vezes. Então, é um material delicado que lá em Chapada não é recomendado você utilizar. E o que você mais vê são aquelas casas no estilo chalezinho que é cheio de madeira. Você pode até usar, mas essa madeira precisa ser tratada, né? Tudo precisa ser olhado com cuidado. Então, se eu vou escolher um tipo de tinta onde vai chover muito, vai molhar muito, essa tinta precisa ser uma tinta preparada para umidade. Ou precisa ser feito, o que eu recomendo, um trabalho antes, um trabalho de impermeabilização dessa parede. Mas o melhor de tudo é quando você consegue ajustar esses detalhes já na fundação. Porque, por exemplo, já que a gente está falando de umidade, o que mais acontece é a capilaridade. Então, chove muito, o solo fica muito molhado, encharcado, e aí essa água do solo começa a passar pela fundação da casa, absorve ali no concreto, no tijolo, e ela começa a subir. Me fala se você não já viu aí várias casas que em cima do rodapé tá tudo soltando a tinta. Isso se chama capilaridade. Por que que isso acontece? Porque não foi feito um serviço de impermeabilização nas vigas baldrames, na fundação, não foi feito esse preparo para receber essa umidade antes. E aí você acaba tendo problemas futuros. E isso é um problema que é difícil de corrigir, porque tá na fundação. Então, como é que eu vou cavar e resolver na fundação? Aí a gente tem que apelar, recorrer a produtos que vão mascarar, tapear e segurar um pouco essa umidade, que não vai resolver por completo esse problema, né? Lá no futuro, daqui 2 anos, 3 anos, você vai ter que fazer tudo de novo, porque chove muito, é muita água, e aí esse problema é um problema que vira e mexe, é recorrente, você tem que fazer essa manutenção. Voltando aqui, gente, se mudou um pouco a câmera de lugar, mudou um pouco o foco, é que eu tive que trocar o cartão de memória, porque eu falo demais, e aí enchi 2 cartões de memória, então estamos indo para o terceiro, mas continuando aqui o que a gente estava falando, né? Eu estava contando para vocês que se a gente não verifica tudo isso antes, né, as intempéries, os pormenores, os detalhes de cada cidade onde vai ser construído, o clima principalmente, a gente acaba tendo problemas futuros, né? Então eu estava contando que lá em Chapada, como tem muita umidade, a gente tem muito problema com mofo e essa capilaridade de um problema que não foi feito na fundação, não foi resolvido na fundação. Então é muito importante que você contrate profissionais que entendam, mesmo que não morem no lugar, por exemplo. Eu faço projetos para fora, faço projetos para Flórida, já fiz para Sergipe, faço no Mato Grosso, faço em Cuiabá, que o clima é totalmente diferente de Chapada, mas eu estou sempre atenta às legislações locais, porque eu também já vi muitos casos da pessoa fazer o projeto inteiro e aí acabar que não permite a legislação local, então a gente sempre tem que ler o código de obras de cada cidade para verificar o que é permitido e o que não é permitido, ou seja, o profissional tem que ser comprometido nesse sentido também, e claro, verificar também como funciona o clima local, né, porque isso vai interferir muito na escolha dos materiais. A gente não pode usar o mesmo material
para o sul, para o norte, para o centro-oeste, para uma cidade úmida, para uma cidade muito quente. Varia bastante e a gente precisa estar sempre atento a isso. Então, como você, que é um cliente maravilhoso, que está buscando entender mais, ficar por dentro de tudo, para que você não passe por grandes perrengues, fique atento a isso também. Então, como é o clima da cidade onde você vai construir essa casa dos sonhos, né? Baseado nisso, é que a gente vai conseguir setar e escolher cada um dos materiais que serão utilizados. Porque isso vai fazer diferença, né? Como eu falei, a gente não pode usar madeira em qualquer lugar, também não dá para ficar colocando porcelanato e revestimento em tudo, não dá para ficar colocando papel de parede, enfim, a gente precisa estar bem atento a isso, né? Para que a gente faça boas escolhas e que futuramente isso não vire um problema. PS, aqui um grande PS, quando você escolhe o método construtivo do steel frame, tá? Ele aguenta várias temperaturas, tanto mais quentes quanto mais frias, aguenta a umidade também, isso se a construtora que você contratar, ela faz um bom trabalho. Por isso que eu recomendo muito a Foresteel, porque eu vejo isso em todas as obras que a gente executa, ele se preocupa com todos os detalhes, né, de fazer essa impermeabilização para que não tenha problemas futuramente, enfim, é um processo que a gente às vezes não dá importância, porque fala, vai ficar dentro do chão, mas que futuramente vai causar grandes problemas, né, então a gente precisa ficar atento a isso sempre. Fora isso, né, fora o método construtivo, o engenheiro, o empreiteiro, construtora, e arquiteto, que outros profissionais eu preciso ficar muito atento para que eu evite problemas lá na frente. Sempre tem que haver a compatibilização dos projetos, tá? Tanto do estrutural, para que a gente não tenha uma coluna no meio da sua sala, por exemplo, quanto os projetos hidráulicos e sanitários, para que a gente não tenha que fazer uma laje muito baixa para poder passar esses encanamentos, tá? Então, o engenheiro tem que estar sempre junto ali com o arquiteto verificando tudo isso, porque os grandes e maiores problemas, assim, que dão mais dor de cabeça é quando mexe na estética e quando dá esse tipo de coisa. Então, por exemplo, uma infiltração, estourou um cano, aonde que tá esse cano. Então, é bem importante que a gente tenha profissionais que deixem isso sempre muito claro, né? Que a gente consiga encontrar ali no projeto facilmente onde está cada um dos registros, cada um dos pontos, onde pode ser feita a manutenção, onde não pode. Aí, de novo, um ponto bom e importante para o steel frame. Você recebe um caderno especificado com cada uma das paredes, o que tem em cada uma das paredes, e para fazer a manutenção é muito mais simples. Então, é muito difícil que aconteça, mas vamos supor que deu um problema no encanamento. Ele vai lá, faz um recorte exatamente onde deu problema, tira a placa de gesso, faz a manutenção no cano, depois pega essa mesma placa, cola de novo, pinta certinho, reveste, né, e coloca no lugar. Então, assim, a manutenção, por exemplo, de um cano estourado na alvenaria, ela vai durar aí de 1 semana a 15 dias, porque até secar o reboco, até você tampar, quebrar, tirar, corrigir, enfim, 15 dias. Já no steel frame, em 3 dias, isso está pronto. Então, é mais um ponto positivo aí pro steel. Eu sou suspeita para falar, gosto muito do método, apesar de, aqui no Brasil, a gente já ter passado por várias construtoras, né, várias empresas que não sabiam fazer, por isso que eu sempre prezo muito, falo muito para vocês que ter bons fornecedores é a coisa mais importante que você pode ter na sua obra, a coisa que você mais deve se preocupar, porque isso vai evitar problemas futuros, né? Então, a gente conhece casos aqui no Brasil, aqui no nosso estado, no Mato Grosso também, de obras que tiveram problema com o steel porque não foram bem executadas, né? Então, ter um profissional que seja bom, capacitado, especializado e preocupado, principalmente, né? Porque às vezes o cara é até bom, mas ele é relaxado. E aí isso também prejudica, porque na hora que der algum problema, você não tem o apoio, o suporte ali daquele profissional. Então, é muito, muito importante isso também. Outra coisa que é mega, mega, mega importante na sua obra é a pessoa que vai fazer a cobertura da sua casa, que vai fazer o telhado, que vai fazer toda a parte de cobertura. Por quê? Eu vejo dar muito problema nesse sentido, porque quando começa a chover, começa a entrar água dentro da casa da pessoa, e aí já viu, gente. Então, uma outra coisa que às vezes a gente não se preocupa, não leva em consideração, mas que futuramente pode vir a dar muitos problemas, é quem vai executar o telhado da sua casa. Te dou 3 coisas importantes que você deve analisar em todo profissional que você contrata. Primeiro, a habilidade técnica, né? Se ele tem conhecimento na área, se ele tem experiência nisso, se ele sabe lidar, se ele sabe resolver os problemas e principalmente se ele é comprometido. Porque às vezes você pode até contratar um profissional que está começando agora, um engenheiro, um arquiteto que está começando agora, ou que não tenha muita experiência, mas se ele for comprometido em resolver os problemas que você vem a ter, você está feito.
porque mesmo que aconteça alguma coisa, ele vai estar ali te ajudando. E é isso que importa, né? Porque assim, errar todo mundo erra, é normal, não acontece só na construção. E problemas, né, em casa, de encanamento, de tudo isso aí, a gente vê em todas as casas praticamente. Mas se você tem uma equipe comprometida, um profissional comprometido com o resultado, com a entrega, que você liga, ele te responde, você manda mensagem, ele te atende, você tem alguma dúvida, pergunta, ele te responde, aí pronto. Você com certeza vai estar muito mais seguro e livre de problemas futuros. Porque no final das contas é isso que a gente quer, né? Resolver situações, passar por uma obra sem grandes danos, né? Sem sair traumatizado de lá e falando, meu Deus, nunca mais na minha vida eu quero construir, e traumatizando as outras pessoas que estão ao seu redor também, né? Então imagina que bom seria se a gente pudesse realizar esses sonhos sem grandes danos, né? Sem grandes traumas, e sim sair dessa obra, depois que tudo estiver pronto, com o coração confortável, leve, tranquilo e tendo a certeza que você fez a melhor escolha da sua vida ao decidir realizar esse projeto, investir nesse sonho. E aí, pra gente fechar e encerrar essa série com muita dor no coração, amei fazer essa série, espero muito que vocês tenham gostado também. Então eu falei sobre os materiais, a importância dos materiais, a importância dos bons fornecedores, dos prestadores de serviço, né, dos profissionais que vão trabalhar com você. Te ensinei como você pode verificar se essa pessoa é uma pessoa comprometida, se os materiais estão certos, enfim, dei várias e várias dicas aqui. Então se você já gostou, já deixa o seu like, mas eu fecharia isso aqui com a escolha da decoração. Então no capítulo 3 dessa série, eu falei um pouco sobre 3 estilos que eu gosto muito, que é o escandinavo, o contemporâneo e o neoclássico. E aí, o que é interessante? Nesse caso, às vezes eu faço um mix, eu pego o que é bom de um e misturo com o outro. Mas é bom que você mantenha um padrão, vamos dizer assim. Então, se a fachada da sua casa é no estilo neoclássico, a decoração interna, ela também precisa seguir este mesmo padrão. Lógico que não vai ser tudo perfeitinho, assim, por exemplo, se tem várias colunas na fachada, dentro da casa vai ter coluna e vai ser tudo clássico. Não. Mas se você tem uma fachada mais clarinha, dentro da casa também tem que ser um pouquinho mais claro. Se você tem uma fachada mais moderna, contemporânea, com alguma fachada angular, uma coisa mais diferenciada, um concreto aparente, dentro dessa casa tem que ser moderno também, né? A gente pode utilizar, por exemplo, as texturas, que a gente tem muito no escandinavo, mas de um jeito que fique moderno. Quando eu falo que eu utilizo um pouco de cada uma, é nesse sentido, né? Então, é trazer as texturas do escandinavo, é trazer a modernidade das linhas retas que tem no moderno, para não ficar aquela coisa muito cheia de arabescos do clássico, por exemplo, né? Porque o clássico mesmo é aquela coisa toda cheia de arabescos, aquela coisa assim, de castelos e palácios, que não se usa mais hoje em dia. Então a gente traz as linhas retas do moderno, mas as cores, a suavidade do clássico. Então a gente consegue misturar e manter o estilo. Não sei se eu estou conseguindo ser clara para vocês, acho que ficou fácil de entender, né? Mas se a fachada é clara, é bom que no interior seja tudo claro. Se é uma fachada mais desconstruída, mais escura, uma coisa mais robusta, dentro a decoração precisa seguir também esse mesmo mood. Enfim, são várias etapas, são vários detalhes, nada tá solto um do outro, nada tá separado um do outro. Então, se você tem uma pessoa, um profissional que vai estar junto com você desde o começo até o fim, ele vai te orientar em todas essas etapas, né, em como conseguir te ajudar a realizar esse grande sonho aí de construir a casa como você sempre imaginou, com todos os detalhes possíveis, de um jeito fácil, leve, porque não precisa ser pesado. Pode ser sim, muito bom, muito gostoso, e no final você sair ainda mais encantado e tendo certeza que você fez a escolha certa. Bom, é isso, ficamos por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa série. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conhece, está pensando em construir, não sabe por onde começar, ou já tem uma ideia, mas está precisando de orientação para os próximos passos, né? Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo que você conhece. Espero muito que vocês tenham gostado, né, dessa série. Para mim foi uma alegria muito grande trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês, para que vocês possam passar por este processo de uma maneira mais leve. E é isso. Confiram todos os capítulos se você não assistiu todos. E aqui no YouTube tem muito conteúdo interessante, tem muita coisa boa por vir. Acompanhe aqui, se você não me segue ainda no Instagram também, me segue lá, é arc.carolmatos, em todas as redes você vai me achar por esse usuário, né, arc.carolmatos. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!